retribuir um amor tão grande assim, que não mede esforços. Mãe, cada dia que passa eu vejo em sua vida um modelo de dedicação sem fim. Na sua entrega eu recebi, na sua renúncia eu construí, na sua proteção eu me arrisquei, brinquei, sonhei, fui criança. E agora, mamãe, quero retribuir. Mamãe, eu não teria chegado aqui. Mamãe, sem o seu amor por mim. Perdão pelas vezes em que não reconheci. Mamãe, quero retribuir. Mãe, como retribuir um amor tão grande assim, que não mede esforços. Mãe, cada dia que passa eu vejo em sua vida um modelo de dedicação sem fim. Na sua entrega eu recebi, na sua renúncia eu construí, na sua proteção eu me arrisquei, brinquei, sonhei, fui criança. E agora, mamãe, quero retribuir. Mamãe, eu não teria chegado aqui. Mamãe, sem o seu amor por mim. Perdão pelas vezes. Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. A Igreja Batista de Vila Pires está localizada na Rua Caravelas, 371, no bairro de Vila Pires, Santo André, São Paulo. E hoje, segundo domingo de maio, Dia das Mães. Que alegria e que privilégio para mim chegar até você através desse culto online para agradecer a todos os irmãos, a todos os amigos que durante muitos dias estiveram orando pela nossa família, pela recuperação da nossa filha Isabela, desde o seu nascimento até pela sua passagem pela UTI neonatal, enfim, foram aí praticamente 45 dias que nós passamos de internação no hospital. E o meu coração, o coração do meu esposo Wesley, é de gratidão pela vida de todos vocês. E brevemente, com certeza, poderemos ter alguma oportunidade de estarmos juntos com a Isabela. Glória a Deus por isso. Eu quero deixar um texto da palavra de Deus que se encontra em Isaías 66:13, que diz assim: assim como uma mãe consola o seu filho, também eu os consolarei. Que bênção essa palavra e que promessa. Que você, mamãe, tenha um dia muito feliz e abençoado junto dos seus filhos, e os filhos da mesma forma honrem as suas mães, amem as suas mães, porque assim a palavra de Deus nos ensina. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma transmissão deste culto online, que seja edificante primeiro para o coração das mães, pois o dia
significativo para elas, ó Pai, mas que seja para todos os demais que vão estar nos acompanhando os louvores, as palavras, as orações, enfim, que tudo possa, ó Deus, concorrer para a edificação do Teu nome e para também a edificação de muitos corações, Pai. Obrigado pelas mães, obrigado por todo o significado que elas têm nas nossas vidas, obrigado porque o Senhor me torna uma mãe, que alegria, ó Deus, é ter a Isabela em nosso convívio. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito na vida dela, tem feito em nossas vidas, gratidão pela vida de todos que têm acompanhado a nossa família em suas orações. Muito obrigado e que o Senhor conduza esse culto em nome de Jesus. Amém. É com muita alegria que comemoramos hoje uma data tão especial, que é o Dia das Mães. E cá para nós, essa data não deve ser comemorada só hoje não, e sim todos os dias, não é verdade? Pois reconhecemos o valor imenso que a mamãe tem em nossas vidas. Por isso nós aqui da Igreja Batista de Vila Pires deixamos com cada uma de vocês, mamães, o nosso grande abraço e a nossa admiração. Eu quero aproveitar esse momento e fazer uma homenagem toda especial para as mamães de UTIs. Eu trabalho no hospital e acompanho diariamente a luta dessas guerreiras. E olha, é tão gostoso ver o dia em que o bebê sai de alta nos braços da mamãe. É uma alegria tão grande, mas até que chegue esse dia, as mães que vivenciam essa situação sabem que também tem dias de angústias, dias de choro, dias de que o coração está apertado e não conseguimos enxergar uma luz, um túnel. Por isso eu quero deixar para vocês, mamães, uma mensagem através da música que diz que Jesus é a nossa luz. Jesus, ele pode também nos dar a paz que nós precisamos nessas horas difíceis. Por isso eu convido você hoje, a mamãezinha de UTI, que ainda não conhece a Jesus, hoje você pode experimentar o milagre, o maior milagre que é a salvação. E só Deus pode dar a salvação e pode te dar a paz, pode te dar a esperança, Ele pode encher o teu coração de alegria. Por isso, ouça essa canção e se aproprie das palavras dela. Deus muito as abençoe. Seu lado.
irmãos, nesse momento, celebrando ao Senhor, prestando-lhe culto, vamos cultuá-lo com alegria e gratidão na consagração dos nossos dízimos e das ofertas. Lembrando aos irmãos que ainda estamos em campanha de missões mundiais, portanto, quando você for ao banco depositar o seu dízimo, pode também depositar um valor além do dízimo destinado para missões mundiais, lembrando sempre a tesouraria de que aquele valor se destina especificamente para esta finalidade. Quero ler aqui algo sobre generosidade, porque tudo que fazemos na obra do Senhor tem que ser com generosidade e gratidão em nosso coração, pois tudo pertence ao Senhor, inclusive nós também. O texto que eu leio para os irmãos está em 2 Timóteo 2,16, palavras de Paulo. Ele se dirige a um irmão muito generoso, membro da igreja e muito amigo de Paulo, um grande ajudador, cooperador no ministério de Paulo. E ele diz assim: conceda ao Senhor misericórdia à sua casa, Onesíforo, pois me deu muito ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Meus queridos irmãos, os cristãos, servos da Macedônia, serviram com suas contribuições acima de suas condições. Assim se manifestou Paulo ao escrever aos Coríntios, dando os crentes da Macedônia como exemplo na contribuição generosa. As contribuições transbordaram de generosidade. Havia muita alegria, imensa alegria desses crentes em servir. A ideia do texto não implica apenas na contribuição financeira, existia algo muito mais na vida daquela igreja e daqueles crentes. Estava implícito em dar a si mesmo, ou em se dar a si mesmo, como Paulo usou essa expressão. Dar o seu tempo, dar as suas energias, dar o seu cuidado, dar a sua compaixão pelos seus irmãos ou pelos seus semelhantes. O apóstolo Paulo lembra de Onesíforo como um exemplo de generosidade, como esse servo de Deus contribuiu para o bem-estar do apóstolo. Quantas palavras amáveis ele dirigiu ao apóstolo, e sinceras essas palavras foram transmitidas por esse servo do Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, necessitamos ouvir palavras sinceras para nos dar ânimo em nosso ministério, enfim, em nosso trabalho, seja na igreja ou em outro qualquer lugar. Que como servos de Jesus Cristo, meus queridos, possamos aprender o exercício da generosidade em nossas vidas e que a lição do dar seja mutuamente, seja constante na minha vida, na sua vida, na vida da nossa igreja. Nós vamos orar ao Senhor e em seguida consagramos parte dos nossos bens para o sustento do ministério que a igreja desenvolve enquanto aqui na terra. No seu vídeo você pode observar a instituição bancária, o número da conta, etc., para você assim proceder. Caso não possa ir ao banco, comunique-se conosco. Há sempre alguém de confiança da igreja para ir ao seu encontro, retirar o seu dízimo e a sua oferta e trazê-lo para a igreja. Oremos então, pois. Senhor nosso Deus e Pai, somos-te gratos, porque o Senhor nos tem concedido a vida,
O Senhor tem nos guardado de todo mal. O Senhor tem suprido as nossas necessidades em todos os aspectos, quer seja físico, material e espiritual. E nós reconhecemos que tudo vem das tuas dadivosas mãos. Recebe, Senhor, agora esses dízimos que voluntariamente, generosamente, aqui depositamos para o serviço da tua causa, e também as ofertas destinadas para o sustento de missões mundiais. Abençoa cada irmão, abençoa cada família, fazendo-os prosperar em tudo, Senhor, especialmente na vida espiritual. Assim te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos alegrar dizendo: graças dou por tudo, Jesus. Aqui diante de ti eu tenho muito para te agradecer. Vamos dizer: aqui diante de ti eu tenho tanto para te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. se alegre no Senhor Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. tens feito tanto por mim, da escuridão a tua luz me tirou, Jesus, e hoje somos salvos. É tão somente por essa graça. Vamos dizer: Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por teus pecados levados na cruz. Graças dou. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Sempre a ti eu graças dou. Graças dou. vamos dizer novamente essa frase: graças dou. Senhor, hoje viemos a Ti, mães, em busca de orientação. Lemos em Tua palavra que somos Tuas cooperadoras. Guardamos esta verdade sempre no nosso coração e ensina-nos a partilharmos contigo os muitos problemas que chegam a cada dia. Ajuda-nos a realizar a grande responsabilidade que é nossa. Ainda mais, ajuda-nos
a lembrar que tu queres ser incluído nesta tarefa de construir o lar. Com o amor materno, ajuda-nos a ver-nos mais do que as necessidades materiais. Faze com que os nossos olhos percebam tudo o que envolva os nossos filhos, as suas possibilidades, como as do minério precioso à espera da descoberta. Ajuda-nos a não nos esquivarmos da nossa tarefa de formar-lhes o caráter, ainda que seja difícil e demorada. Fortifica-nos para que não venhamos enfraquecer quando o caminho estiver áspero, porque há ocasiões em que o amor é melhor demonstrado através do castigo. Ajuda-nos a ensinar pelo exemplo, Senhor, porque estas lições são melhores compreendidas. Ai de nós, Senhor, se tivermos de cumprir sozinhas esta árdua missão, mas se débeis somos e incapazes, tu, ó Senhor, és forte e poderoso, dá-nos, pois, o teu auxílio, coragem, e inspira-nos sabedoria para velar por estas almas que nos confiastes, guardando-as como joias preciosas que um dia hão de brilhar no diadema real de teu amado Filho. Amém. Te agradeço, Senhor, pela honra de estarmos neste dia com os nossos filhos e dizer-lhes o quanto os queremos. Eu agradeço, Senhor, por aqueles que depois de ti são a dádiva mais preciosa de Deus ao homem, nossos filhos. Eu te agradeço, Senhor, porque podemos dar-lhes conselhos firmes e sábios, pela sua alegria contagiante e porque podemos ser exemplos de mães cristãs. Eu te agradeço, Senhor, pelo nosso lar, pela nossa família, pelo companheirismo dos nossos filhos, porque tudo vem de ti. Eu te agradeço, Senhor, porque fui eu que lhes ensinou a mudar os primeiros passos e amparar-lhes nos meus braços. Eu te agradeço, Senhor, porque é em ti que busco sabedoria para transmitir aos meus filhos o que é bom e reto. Eu te agradeço, Senhor, pelo amor, pela prudência e poder, dar-lhes a herança preciosa da fé que vem de ti. Eu te agradeço, Senhor, pela herança, a coroa e a glória que são os meus filhos. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim. Um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu
Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim. Seu coração é assim, que o seu coração é assim, minha mãe. Te amo, mãe. Mês de maio, mês do lar, mês da família. Hoje celebramos o Dia das Mães, segundo domingo de maio, e queremos celebrar ao Senhor com gratidão em nossos corações pelas nossas mães. Eu decidi trazer uma breve palavra, pois costumo dizer que para a mãe a gente não faz sermão. Portanto, longe de querer fazer um sermão ou proferir um sermão para as irmãs, mães queridas, mas uma reflexão bíblica homenageando as queridas irmãs. O tema da mensagem escolhido é Mães Maravilhosas. Eu escolhi 3 mães maravilhosas que estão registradas na palavra do Senhor. E elas têm muito a nos dizer. Vou dizer um pouco do muito que elas têm para nos ensinar. Eu não tenho mais mãe aqui. Ela já se foi há muitos anos, está no descanso eterno com o Senhor. Eu já estou com 74 anos, mas tenho um coração de filho ainda, pois costumeiramente estou lembrando da minha mãe, dos meus tempos de infância, da maneira que ela nos educou, os 7 filhos, da maneira como nos corrigia, da maneira como nos conduzia, enfim, desejando sempre o melhor para as nossas vidas como filhos. É muito difícil realmente falar de mãe. E mais difícil ainda é definir o amor de mãe. Mas, com a ajuda da palavra de Deus e a iluminação do Espírito Santo, desejo comunicar algo em especial ao coração das mães da nossa Igreja Batista de Vila Pires e também de outras mães que estão nos ouvindo nesse momento, nesse culto online.
Eu leio um texto, ou melhor, faço apenas a citação, porque é muito conhecido, Êxodo capítulo 2, ali está registrada a história de Moisés. A sua mãe chamava-se Joquebede, não é? A mãe de Moisés. E Faraó, rei do Egito, determinou matar todas as crianças até 2 anos de idade. E Moisés ainda era um pequeno bebê. E a mãe teve a ideia, então, de fazer um grande cesto, uma grande cesta, e betumou com um piche, não é? Esse material que se usa para asfaltar as ruas. Betumou aquela pequena arca de juncos que ela confeccionou. E ali colocou o seu bebê Moisés. E o colocou no rio. E assim esta criança foi salva. Posteriormente, a filha de Faraó encontrou Moisés, não é? Navegando no rio, naquela pequena arca de juncos, e levou para o palácio. E posteriormente a própria mãe de Moisés que cuidou, que criou, não é, o próprio filho. Quando eu penso naquilo que Joquebede, mãe de Moisés, fez para salvar o seu filhinho da morte, Moisés, ou seja, confeccionando aquela pequena arca e betumando, não é, com o piche para que a água, obviamente, não adentrasse naquele cesto, naquela pequena arca, e assim fosse a fundo naquele rio, e a criança, obviamente, morreria. Eu fico a pensar que assim também, minhas queridas irmãs mãe, todas as mães devem fazê-lo para proteger os seus filhos. Ela foi muito atenciosa, muito cuidadosa, a fim de proteger o seu pequeno filho Moisés. Assim também, pois que no mundo em que nós vivemos, irmãos e irmãs, as coisas são terríveis. E desde a tenra idade, os nossos filhos precisam receber dos pais, e especialmente das mães, toda a proteção possível. Outra mãe maravilhosa, além de Joquebede, é Ana. Todos nós conhecemos muito bem a história de Ana. Está ali em 1 Samuel, no capítulo 1, do verso 9 a 11, esse texto eu faço questão de ler. Então diz assim: então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará a navalha. E ainda aqui no capítulo 2 de 1 Samuel, ainda o versículo 11, então diz assim: então Eucana foi-se a Ramã, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Essa é a história de Ana e de Samuel, o seu filho, a qual, segundo o texto que lemos,
ela pediu ao Senhor, pois ela era uma mulher estéril, e naquele tempo, uma mulher que não podia ser mãe era algo vergonhoso, ela era desprezada, todos zombavam dela. Por isso orou ao Senhor incessantemente, com o seu coração triste, derramou lágrimas diante do Senhor. E o Senhor ouviu a sua oração e a abençoou com a concepção de Samuel, que se tornou um dos maiores juízes e sacerdotes de Israel. Interessante é que na sua oração ela diz: ao Senhor pedi, ao Senhor dedicarei. É muito importante isso para as mamães, quando concebem, têm a bênção de Deus de conceber uma criança, um filho, lembrar-se que é presente de Deus e que deve ser dedicado ao Senhor. Ela, assim que desmamou a criança, entregou ao profeta Eli. E ali ele foi aprendendo com o profeta Eli o ministério do sacerdócio. Então, duas maravilhosas mães, que exemplo extraordinário elas nos deixam. Joquebede, a proteção do filho. A mãe, Ana, a dedicação do filho Samuel para o serviço do Senhor, como ela orou para todos os dias da sua vida, não apenas por um período. É um lindo exemplo, né, de uma mãe piedosa e temente a Deus. A terceira mãe maravilhosa, cujo nome está registrado na Bíblia, é a mãe Eunice. E lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, do versículo 3 a 5, não é? Nós vamos ver ali Paulo dizendo alguma coisa para Timóteo. Então, ele tinha uma avó chamada Loide e uma mãe chamada Eunice, e ambas eram mulheres de fé e profundamente piedosas. Isso significa mulheres que tinham um coração totalmente devotado a Deus e para o seu serviço. O resultado não poderia ser diferente, meus irmãos. O filho Timóteo, filho da Eunice, sua mãe, e neto da avó Loide, não é? O resultado disso foi um filho temente a Deus e consagrado. Tanto é que Paulo teve o cuidado de instruir, de preparar Timóteo, ainda muito jovem, para o ministério pastoral de uma das igrejas naquele tempo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 a 15, diz assim, Paulo escrevendo agora a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Quando ele diz aqui, sabendo de quem o tens aprendido, ele está lembrando a sua avó Loide e a sua mãe Eunice, que tiveram todo o cuidado de instruir desde a tenra idade Timóteo nos caminhos do Senhor, instruí-lo nos princípios da palavra do Senhor. E então ele continua dizendo, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Percebeu? Desde criança, ainda muito pequeno, ele já tinha conhecimento das Escrituras, fato da dedicação da sua mãe Eunice e da sua avó Loide. Então ele diz, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há
em Cristo Jesus. Minhas queridas irmãs, mães, esse fato, esta história, não é, dessas mães maravilhosas, piedosas e tementes a Deus, o resultado são filhos também, tementes a Deus e consagrados. O exemplo, costumo sempre dizer, vale mais do que palavras. Muitas vezes, os pais, especialmente as mamães, e obviamente isso está perfeitamente correto, não é? Se esmeram no sentido de falar, de ensinar através de palavras. Mas antes das palavras, os nossos filhos precisam ver nas mamães o bom exemplo. E aqui é exatamente o que essas 3 mães maravilhosas registradas nas Sagradas Escrituras nos deixam. O exemplo e para os filhos, que uma vez seguindo o exemplo de suas mães, esses filhos se tornaram tementes a Deus e consagrados. Finalizando, uma palavra agora para os filhos, não é? Aqui em Provérbios, no capítulo 1, verso 8 a 9, diz assim: Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Vou repetir o texto. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. E ainda Provérbios 23, 22 diz assim: Filho, ouve teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Eu diria para os filhos, nesse Dia das Mães, aquela preocupação que é natural, e é muito bom isso, não é? De presentear as mães, isso é uma atitude muito bonita. Mas eu diria que o melhor presente e o mais desejado das mães é o amor e a obediência dos seus filhos. Creio que esse é o presente mais desejado, que traduza ao coração da mãe profunda alegria, na medida que esses filhos gerados, educados que foram crescendo, muitos já são adultos, já constituíram suas famílias também, mas não se esquecem de suas mães, amam-as profundamente e ainda seguem os seus conselhos. Quero saudar nesse momento a mais recente mãe da Vila Pires, que é a minha filha, a nossa filha. Minha filha e obviamente da minha esposa Ivone, a Joyce, que recebeu de Deus um lindo presente, um verdadeiro milagre do Senhor, o nascimento da Isabela, para a alegria do casal, Wesley, esposo da Joyce, de nós, pastor Joel, Ivone, que somos os avós. Que Deus abençoe muito a Joyce, Wesley, e que dê sabedoria através da palavra para educá-la desde a tenra idade nos caminhos do Senhor, assim como essas 3 mães que focamos aqui, essas mães que estão registradas nas Escrituras, da maneira como criaram seus filhos, pelo exemplo que deram, se tornaram seus filhos pessoas tementes a Deus e consagrados também ao Senhor. Oremos, pois. Pai querido,
Nós te louvamos nesta hora, porque um dia o Senhor nos concedeu o privilégio de termos as nossas mães ao nosso lado, para nos educar, para nos instruir, para nos mostrar a vereda santa que conduz à presença do Senhor. Eu, particularmente, já não tendo mais minha mãe aqui, mas jamais me esqueço dela. Dou graças ao Senhor, porque tive a oportunidade de ter a minha mãe, que se preocupou, que me instruiu da melhor maneira possível. Se sou o que sou hoje, primeiro agradeço ao Senhor e também devo isto muito à minha mãe, que já descansa com o Senhor na eternidade. Eu oro nesse instante, meu Pai, pedindo a bênção do Senhor a todas as mamães, membros da Igreja Batista de Vila Pires e todas as demais mães que nesta hora nos ouvem, Senhor, para que as tuas mãos repousem sobre suas vidas. Algumas já estão idosas, cansadas, sofrendo muitas vezes alguma enfermidade. Que o Senhor console e conforte, e que os filhos sejam generosos para com suas mães, como nos diz a tua palavra, que possam estar ao seu lado, não desampará-las quando envelhecer. Com certeza é a maneira bíblica de honrar os pais, de honrar as mães, cuidando e prestando-lhes auxílio nas suas necessidades quando envelhecer. Queremos agradecer nesse momento também pela vida da Joyce, do Wesley. A Joyce é a mais recente mãe aqui em nossa igreja de Vila Pires, pois o Senhor concedeu-lhe o presente maravilhoso da pequenina Isabela. E nós te agradecemos porque é milagre do Senhor o nascimento desta menina. E nós a dedicamos desde a sua fecundação. E agora, uma vez nascida, temos dedicado para o serviço do Senhor. Muito obrigado. E abençoa, pois, mais uma vez eu te peço, todas as mães aqui de nossa igreja e todas as demais mães que podem ser alcançadas pela nossa voz nesse momento. Em nome de Jesus, agradecidos te somos. Amém. Nós vamos cantar o hino 611, plenário do culto cristão, que alegria neste dia. Este seja o bom desejo.
Deus glorioso, Deus poderoso.